Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista Simplicidade. E você também, seja muito bem-vindo, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você é muito bem-vindo neste local. Nos ajude também aí a divulgar, o nosso canal. Curta se você ainda não curtiu. Nós queremos transmitir nossos cultos ao vivo e precisamos de mais inscrições, então curta esse vídeo. E nós estamos no começo de ano aí, já passou o primeiro mês, agora é o último domingo de janeiro. Agora estamos aqui conversando sobre o tema mais próximos. Nós estamos desenvolvendo isso na nossa comunidade, queremos que semeando isso, o desejo de estarmos mais próximos de Deus, de Jesus, mais próximos uns dos outros, da nossa comunidade. É o que nós desejamos como igreja e convidamos você para estar meditando durante esse mês aí nessas breves mensagens no YouTube, que você esteja também meditando sobre pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar de Jesus e pessoas que o próprio Jesus trouxe para perto. A história de hoje é uma história muito conhecida, a história de Lázaro. Remove a minha pedra, não é assim que a Aline Barros canta? Essa história em que Jesus se delonga um pouco, está lá em João 11, você pode ler os 40 versículos, nós não vamos ler todos, mas Jesus acaba se demorando. Aqui Jesus acaba chegando ali depois que Lázaro já estava morto há alguns dias. Olha que situação de luto, dificuldade. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. João 11:17. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ver isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Versículo 30, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Respondeu-lhe. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não pode ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Temos esses textos aqui nesta manhã e pedimos que o Senhor renove a nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. O tema de hoje da história de Lázaro é quando Jesus parece estar mais distante. Estamos falando das pessoas que se aproximam de Jesus, e nessa história bíblica aí que nós lemos do Evangelho de João, o Evangelho que foi escrito mais no final do 1º século, depois aí quase que 40 anos depois dos evangelhos, dos 3 evangelhos sinópticos, João escreve essa epístola conhecida como a Epístola do Amor, porque João era esse homem, João é esse apóstolo íntimo de Jesus, que estava sempre próximo de Jesus. Se tem alguém dos 12 discípulos que sempre estava mais próximo de Jesus, era João, que escreveu esse evangelho que nós lemos agora. E ele retrata muito bem esse momento em que Jesus se aproxima e que se delonga até chegar
ali para ver o dilema que estava passando a família de Lázaro. Jesus deliberadamente demora para ir até Lázaro e permitindo até que nesse tempo ele morresse. Seus amigos questionaram o amor de Jesus diante da situação. O próprio pastor Hernandes Dias Lopes certa vez disse: quando Jesus parece distante, ele está trabalhando em algo maior para a glória de Deus. Que maravilha entender isso. Mas naquele momento Jesus estava distante e Jesus era amigo de Lázaro. Muitas vezes nós estamos achando que nós merecemos algo, ou que nós somos íntimos de Deus, e Deus não ouve a nossa oração, e Deus não ouve o nosso chamado. E foi o que aconteceu naquela situação, né, que ali ele viveu, né, com aquela família, aquelas irmãs que amavam a Jesus, as irmãs que amavam a presença de Jesus. Jesus vivia na casa delas, e a delonga de Jesus acabou tirando toda a esperança. Quando Jesus parece distante, quando a esperança começa a se esvair, quanto mais distante está Jesus, muitas vezes nós achamos que Ele não vai chegar a tempo. Mas Jesus está sempre na hora certa, e sempre algo sobrenatural vai acontecer. Pense numa corrida. A gente está falando da São Silvestre nessa série de estudos, né? Com obstáculos no meio da Paulista, Jesus correndo com os competidores, e observa cada obstáculo antes de o seguir. E o atraso parece uma perda de tempo, mas cada pausa tem um propósito. Meu irmão, Jesus tem um propósito para cada pausa que existe em nossas vidas. E muitas vezes algumas pausas parecem maiores do que nós podemos suportar, não é verdade? Quantos momentos parece que estamos completamente esquecidos, que Deus se esqueceu de nós? Quantas vezes nós entendemos que a nossa hora já passou, e que Deus não está agindo no nosso tempo, naquilo que nós esperamos? E é verdade, Deus não tem a menor obrigação com o nosso cronos. O tempo de Deus chama-se Kairos, o tempo oportuno, o tempo em que Ele deseja e que Ele já colocou isso em ordem na eternidade. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ele mesmo fala ali, quando ele ora: Pai, eu sabia o que ia acontecer, mas eu queria que eles vissem isso acontecer. Jesus tem um propósito em todo o sofrimento que Ele permite que nós passemos, e tudo aquilo que está proposto para nós, nós teremos condições em Deus para vencer. E se a esperança acabar, que é o caso aí da morte, Jesus pode entrar mais uma vez, como eu disse, no campo específico dele. Se Jesus tem uma modalidade que ele vai bem, que ele é especialista, é na modalidade do milagre, na modalidade do sobrenatural. E a família de Lázaro estava ali, na verdade, sem esperanças, mas Jesus queria fazer um momento inesquecível para a glória e honra do Pai, do nosso Senhor, Deus dos exércitos. Timothy Keller certa vez diz: a espera é um dos instrumentos de Deus para nos ensinar a confiar em seu tempo perfeito. Não é fácil esperar. Você já viu quando você está numa fila, você está com pressa e acontece alguma coisa? A gente passa muito isso no supermercado, quando você muda de fila, não é verdade? A gente muda de fila, parece que a nossa fila não está andando, mas quando a gente muda de fila, a gente está tão ansioso que de repente parece que é aquela fila que a gente estava está andando mais rápido, não é assim? A gente tem uma grande dificuldade, nós não sabemos esperar. Nós temos grande dificuldade, porque nós queremos tudo para o nosso tempo, para hoje. E muitas vezes Jesus quer para depois, 4 dias, 1 ano. Quanto tempo você está na luta? Você já está nessa fase em que a gente desiste daquilo que a gente estava há anos acreditando? Um dos grandes exemplos da palavra de Deus que nos ensina a esperar é o exemplo de Davi. Davi, ele recebeu, quando adolescente, a unção real ali do profeta Samuel. Ele já era rei, o rei escolhido por Deus, não pelos homens, que era o rei Saul. Se você for ver a história, Davi demora 22 anos para tomar posse de algo que ele já tinha recebido direto do profeta, direto de Deus. Ele já era rei, e Davi nunca deixou, apesar de perseguido, de estar ali, né, em volta e perto da sua promessa. Meu irmão e minha irmã, nós temos nesta manhã o desafio de nós continuarmos perseverantes, nós continuarmos firmes, continuarmos
perseverando independente das circunstâncias. Davi é esse exemplo, e no final ele correu atrás, ele foi em direção à promessa, e mesmo que o tempo passasse, ele se sentou no trono e unificou todo o Israel. E ainda com essa persistência de Davi, o próprio Deus disse: dessa sua descendência vai vir o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Que maravilha de história! Quando a gente persevera, a gente alcança, mas o teste é o teste do tempo, da espera. Como é difícil para a gente, né? Se a gente voltar ali, né, para o milagre da ressurreição, Jesus não apenas curou Lázaro, mas ele ressuscita a Lázaro, mostrando que ele tem poder sobre a morte. A sua proximidade espiritual transcende a ausência física. Que maravilha! Jesus já estava ali vendo e sabendo o que ia acontecer, mas ele queria que todos experimentassem a glória e o poder que existe no Espírito Santo e no poder de Deus quando ele resolve agir. Que maravilha essa história! Para todos, Jesus parecia estar distante, mas ele estava próximo. Jesus estava sabendo, Jesus estava já caminhando com um propósito. Para Jesus, o tempo sempre está próximo, o tempo sempre é o tempo certo. O que nós precisamos aprender com essa história é esperar. E as irmãs de Lázaro dizem uma verdade muito grande: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade, muitas vezes Jesus não está presente e as coisas ruins acontecem, porque a presença de Jesus, ela impede todas as coisas. Apesar de Jesus não estar lá e ele ter morrido, elas tinham a certeza de que se Jesus estivesse ali, isso não teria acontecido. Que fé maravilhosa, apesar dela confundir as coisas. Quando Jesus falou assim: olha, eu vou ressuscitar o seu irmão, ele fala: não, ele vai ressuscitar, eu sei no futuro, é uma promessa que eu acredito. Nem todos os judeus acreditavam na ressurreição futura, mas Jesus diz: eu sou a ressurreição. Que palavra maravilhosa! Você acredita nisso? E Maria e Marta dizem: claro, acreditamos no Senhor. Ela diz que acredita em Jesus, apesar da distância de Jesus, ela sabe quem Ele é o Cristo, e essa palavra fortaleceu. E Jesus mostra a empatia que Ele tem. Como eu disse, não existe nada mais inclusivo que o Evangelho, e nada mais empático do que o Evangelho. São poucas as passagens que Jesus chora, e Jesus chora diante da cidade de Jerusalém, Jesus chora no monte ali, né, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e Jesus chora quando vê aquela tragédia, apesar de saber que ele iria fazer o milagre. Jesus é muito empático. Jesus, ele entende a situação que nós vivemos. Jesus te conhece, Jesus sabe o seu sofrimento. Jesus é conhecido como o homem de dores, o varão de dores. Jesus, ele sabe o que é o caminho da via dolorosa. Mas, meus irmãos, não existe ressurreição sem a via dolorosa. Não existe restauração sem que seja pago o preço. Jesus, ele mostra que a gente sofre nesse mundo quando ele permite que o luto aconteça, que as lágrimas caiam. Jesus permite, e parece estar distante, mas Jesus sabe que a via dolorosa é importante para que nós possamos alcançar a vitória que temos e que podemos alcançar pelo poder que há no nome dele, no poder de Deus. Que maravilha! Não aceite o trajeto da sua via dolorosa, porque no final dela está lá o momento da vitória. É o que nós cremos em nome de Jesus. Lembre que a proximidade espiritual de Jesus transcende a física, e Jesus, ele está através do Espírito Santo aqui aí na sua casa, onde eu estou agora. Que Deus abençoe muito a sua vida. A confiança na distância aparente. Quando Jesus parece distante, devemos lembrar que a sua obra está além da nossa compreensão. Se nós, muitas vezes, o que Deus está fazendo na sua vida, nós interpretamos como uma distância, como Ele não está próximo, como Ele está cada vez mais distante. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus quer trabalhar a nossa compreensão, porque Ele jamais nos deixará sozinhos. O próprio Davi, que eu citei o exemplo ao fazer o Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesta manhã, o Senhor Jesus está te dizendo: você vai conseguir, caminhe mais uma milha, vai mais, continue nessa corrida, que você vai chegar
ali no sobrenatural, que você vai chegar, o momento da sua vitória vai chegar. E o que Deus está fazendo, se está difícil, se está parecendo impossível, se agora é a hora do milagre, Deus quer fazer da sua vida um grande testemunho na presença da sua família, da onde você trabalha. Deus quer impactar você. Se você crê nisso, Deus vai fazer o sobrenatural. Sua proximidade não é a medida pela rapidez com que Ele responde, mas pelo amor imutável que Ele demonstra. Que maravilha entender isso, que Jesus, Ele sempre está próximo daqueles que o buscam. A Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que a gente possa trilhar esse caminho de entender e perceber que Jesus está sempre presente, e que Jesus vai chegar na hora certa, e que Jesus sabe o momento exato da sua vitória. Que prova, né, você está vivendo nessa manhã? Qual é o maior obstáculo? Você já está nas lágrimas? Você já está no momento em que toda a esperança se foi? Lembre que para Jesus, como foi o caso da filha de Jairo, para Jesus a morte é só uma soneca, para Jesus é apenas um sono. É assim que Jesus trata as coisas que para nós são imutáveis, porque para Deus tudo é possível. Que maravilha! E o Evangelho quer, acima de tudo, alcançar aqueles que parecem ser inalcançados. E muitas vezes a sua luta, o que você está passando, vai ser um grande instrumento para que muitas pessoas venham a acreditar e a ver como nosso Senhor, como Jesus, como o nome dele tem poder, como Jesus é o Deus da hora certa. Que maravilha! Mas é uma verdade maravilhosa saber que onde Jesus está, o milagre acontece. Que Jesus não seja ninguém distante de você, mesmo que você não esteja sentindo nessa manhã, às vezes a presença de Jesus parece que Ele está distante. O que essa palavra diz é que Jesus está próximo, Ele está no controle. Jesus é o Senhor do momento certo. Ele é o especialista em milagres, Ele é o especialista em realizar o que nós não podemos realizar. Que você entenda e faça como aquelas duas irmãs que dizem: o que o Senhor disser nós vamos fazer, o que o Senhor quiser que a gente faça, a gente vai fazer, apesar de parecer algo sem coerência, apesar de parecer algo que não tem qualquer lógica. É assim que nós chegamos diante de Deus e agradamos o Senhor, quando a gente entende que tudo é possível para Ele. Seja assim na sua vida, que você seja esse momento que Deus realmente vai remover a sua pedra, que Deus vai tirar você da situação que todos achavam que já não há mais esperança, que todos achavam que é impossível, e todos vão ver que o seu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que resolve todas as coisas. Não há nada impossível para Deus, tudo é possível para o nosso Deus. É isso que aprendemos nessa manhã. Ele nunca está distante. Que nós possamos estar sempre próximos de Jesus, mas que a gente entenda que mesmo Ele distante, a sua ação ela é contínua, ela é no tempo certo, e a sua ação tem um momento exato. Feche seus olhos. Se você está vivendo esse momento, eu quero orar pela sua vida nessa manhã, como temos orado todas as manhãs. Senhor, em nome de Jesus, se alguém está nesse momento, nesse trajeto, que toda e qualquer esperança já terminou, que o diagnóstico já foi dado, que não há mais esperança no casamento, que não há mais esperança na libertação de um filho, de uma filha. Deus, nós sabemos que é nesse momento, é nessa manhã, é agora. Quem está assistindo agora, Senhor Deus, nós pedimos, mostra o Teu poder, Senhor Deus, e que o tempo de espera cesse em nome de Jesus. Enquanto ainda, Senhor Deus, estamos esperando, nos dê a fé que precisamos, a força que precisamos para aguardar o momento do Senhor Jesus. Aguardar o momento em que Ele vai agir e que vai transformar as nossas vidas e as vidas de todos que estão ao nosso redor. É isso que nós cremos, que Jesus vai estar fazendo algo impactante, e Ele pensa na hora certa em agir, e Ele vai fazer isso. Senhor Jesus, em nome do Senhor, nós pedimos, haja agora, Senhor Deus, e renove, Pai, a perseverança de todos que estão ouvindo essa mensagem. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, a consolação e a paz do Espírito Santo encha todos aqui a vida, onde estiverem, sejam transbordantes. E que seja assim, Senhor Deus, na vida dos filhos dos seus filhos, até a consumação dos séculos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.